Olá, pode se apresentar, falar seu nome, sua idade, o que você faz hoje em dia? Pode nos contar um pouco sobre sua convivência quando adolescente, por exemplo, com a família? Miriam, você mencionou que a arte foi algo que sempre esteve presente em sua vida, desde a infância. Poderia compartilhar um pouco dessa memória conosco? Com certeza. Olá, eu sou a Miriam Baião Cambolo, sou angolana, tenho 47 anos, não parece, mas tenho. Sou mãe de 3 filhos e eu vou começar a falar da minha trajetória de Angola para aqui. Eu saí do meu país não por necessidade. Eu saí de lá porque eu sofria muito tipo de agressão verbal, física, até que chegou um dia eu não aguentei mais e eu precisava sair ou eu então estaria morta, não estaria aqui à vossa frente hoje a dar esse relato. E peguei todas as minhas economias e vim para aqui. Ser mãe solo é muito difícil, às vezes, você não conhecendo bem o país, onde entrar, o que fazer, e a gente acaba se perdendo um pouco, entra nesse desespero. Eu sou mãe, mas eu saí do meu país porque eu precisei sobreviver. Então a minha trajetória ela já começa ali, eu precisei viver. E fugindo das agressões. E o Brasil foi um dos países porque falam a mesma língua que o meu. Eu tentei ir para Lisboa, não consegui porque era época escolar e então o Brasil consegui tirar o visto e vir aqui com os meus 3 filhos. E falando do cárcere, eu fui parar por necessidade mesmo. Eu precisava pagar o aluguel e não tinha dinheiro e fui contratada para ser mula e levar a droga para mim poder sustentar a minha família. E era um mundo que eu não conhecia, nunca fez parte da minha vivência, então a gente não tem aquela noção do que é esse mundo. A gente só está preocupada em ter um financiamento para você poder se manter com os seus filhos. Eu fui parar lá. A cadeia, para muita gente, às vezes é um lugar muito ruim. Para mim, não foi tão ruim assim. Foi porque eu estava longe dos meus filhos, que 2 deles foram parar no abrigo. Então, a minha maior dor foi através de estar longe dos meus filhos, saber como eles estão, o que eles como estão mesmo, né? E eu tive o maior apoio do meu consulado. O meu consulado foi fundamental, até mesmo para procurar onde os meus filhos estavam, com quem estava e como eles poderiam estar a ajudar acerca disso. Eu lutei muito pelos meus filhos, mesmo estando lá. Para mim, não foi muito grave porque eu me apeguei muito em projetos social. Então, foquei a minha mente, o meu psicológico todo em projeto social, é que me manteve viva lá, me fez não me colocar em confusões, eu não poder estar aí nas bagunças, porque tem muita bagunça. Se você não tiver uma mente bem fraca, você acaba mesmo até parar no castigo, como falo, como lá tem, você fez algo e vai parar na solitária, né? Então, eu não me apeguei nos projetos. De segunda a sexta eu ia trabalhar e de noite eu ia nos projetos. Então, eu ocupava minha mente sempre com tarefas de projeto. Que tanto mais eu comecei a fazer o que? Para incentivar outros detentos, eu pedi para colocar alguns desenhos meus no muro da escola para incentivar. Eu comecei a fazer projeto de resenha com professoras da faculdade da USP. Comecei a fazer Mulheres Possíveis, que fala um pouco mais do incorporamento da mulher, discutir temas. Comecei a fazer o Sarau, que é do Asas Abertas, que é
de poesia e também comecei a fazer dança. E é algo também que eu sempre fiz. Eu falo sempre que a arte me escolheu, eu não escolhi ela. Então eu tenho a arte na diversidade e consigo me enquadrar, no geral, a arte. E talvez na minha vida eu não tive, talvez não, nunca tive essa oportunidade de exercer a arte. E a arte já fez parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Só que não tinha alguém que dissesse, vai, pomba, essa criança aqui, notasse isso. A minha infância nunca foi 100% boa, porque eu cresci com meu pai, minha mãe me entregou ao meu pai, eu nunca soube a minha história ao certo, eu fui descobrir, tomei coragem de perguntar um pouco da minha história, foi a semana retrasada. Eu tive a coragem de perguntar à minha mãe por que ela me entregou ao meu pai se eu só tinha 4 anos de idade. E eu recebi uma grande, eu não sei como recebi, mas mesmo assim, porque para mim sempre foi me passado que a minha mãe me abandonou pelas minhas madrastas, porque o meu pai era aquele cara que tinha muito dinheiro, muitas mulheres. E cara que na África, um cara quando tem muito dinheiro tem poder e também tem todo tipo de mulher. E aí me surpreendi quando a minha mãe disse que ela não me abandonou, que o meu pai exigiu, praticamente me pegou à força, porque a minha mãe não queria mais ficar com meu pai. Por que motivos? Porque ela descobriu não, a outra rival dela estava falando, você quer viver essa vida de luxo, você vai ter que sacrificar o seu filho, que era o meu irmão, para você poder se manter nessa vida de luxo. E a minha mãe disse que não queria, preferiu ficar com o meu irmão. E ali o meu pai com raiva pegou-me, fazendo chantagem na minha mãe. E mesmo assim, meu pai me levou e a minha mãe não lutou. E eu perguntei, mas mesmo assim você não lutou por mim? Eu tinha 4 anos, como você vai me dar para 2 lobos? Você deveria lutar da mesma forma que você lutou pelo meu irmão, você também deveria lutar por mim. Mas você não lutou, você não sabe o que eu passei. Eu tinha tudo e não tinha nada. Você não sabe nem um terço. Aí ficou aquele silêncio. E eu não consegui continuar com a conversa. E a minha infância foi sempre fui muito reservada. Eu acho que através da ausência da minha mãe, eu não era muito comunicativa. Os meus melhores amigos eram os livros. Eu lia muito. E eu tinha um caderno, uma agenda até que ficou. Eu anotava muita coisa nessa agenda, então já tinha esse lado de escrita muito cedo. Eu acho que por estar muito isolada, então eu aprendi muito a ler, eu viajei muito lendo, eu extraí muita coisa para mim lendo. Então a minha infância foi mais ou menos baseado nisso. Eu sempre fui muito intensa, eu sempre quis fazer, só que não tinha apoio de ninguém. O pai era um pai que viajava muito, porque tinha muitos empreendimentos em vários lugares e ele viajava muito, então não tinha tempo para dar amor, atenção. Um pouco da minha infância foi isso. Eu queria que você falasse só mais um pouco em quais circunstâncias que você foi presa, quanto tempo você falou, quanto tempo você ficou preso, né? Fale um pouco da sua experiência no cárcere, lá dentro. Até mesmo o relacionamento com as próprias presas, né, e com funcionários e funcionárias, né, como que era esse relacionamento? Olha, eu nunca fui muito de briga, então eu me refugiava muito desenhando. E falando a minha experiência, eu ficava mais no quarto.
mesmo até quando estivesse havendo brigas, era muito difícil sair. Eu não sei se era medo pelas histórias já contadas, que se você briga muito, você acaba criando muitas inimizades, você pode acabar acordar morta, faqueada. Então a maldade lá dentro do cárcere não tem onde você fugir. Ou você vai você própria vai ter que tomar a posição de se proteger, ou então você vai acordar no outro dia e você está morta. Então eu me protegi muito porque zelava pelos 3 filhos que eu tinha aqui fora. Se eu me colocasse nisso, algo que eu nunca aceitei porque não faz parte de mim, eu estaria talvez até hoje presa, né? Não estaria aqui fora contando essa história para vocês. Então, os projetos foi fundamental para mim lá. Foi o que meu porto seguro dentro da cadeia. E dentro da cadeia também me trouxe esse lado mulher. Uma mulher que foi durante muitos anos, 14 anos, vivendo agressões físicas, verbal e revolta, e poder me enxergar. A cadeia para mim foi um lugar de reflexão, porque lá eu tive tempo de sobra de poder me enxergar, lá tive tempo de sobra de poder me amar e dizer não, tá tudo errado, eu preciso me enxergar, eu preciso me olhar e eu preciso vencer e fazer com que essa minha voz atinja os patamares que talvez possa ajudar outras mulheres. Então a cadeia trouxe isso para mim. Em questão de convivência com os policiais, particularmente, eu não tive problemas porque eu invitava sempre. Eu já até falava, você também em todos os lugares, o seu nome está aí. Inclusive até quando eu ganhei a minha liberdade, as próprias policiais, elas ficaram felizes. Miriam, você vai embora, não volte mais aqui não é o seu lugar. Eu vi a felicidade estampada no rosto dele. Então eu fui uma pessoa que eu não tinha inimizade, eu tinha muito carinho pelas guardas e até mesmo pelas detentas, porque eu estava pronta para ajudar, estava pronta para estender, estava pronta para dar um conselho. Se tivesse em briga, eu puxava. Não, tá errado, olha isso, você não tem família, não tem que. As pessoas me procuravam até, eu não sei, às vezes eu me perguntava, mas as pessoas não acham que eu não tenho problema? Elas me procuram para mim desabafar com muita facilidade, acham que não tenho. Uma vez até uma moça, mas você está sempre rindo. Eu disse, estou sempre rindo, mas eu também tenho muitos problemas, eu luto todos os dias com esses problemas. Quando eu contei um pouco dela, ela disse, não, é mentira. Eu disse, é verdade, eu estou passando isso. Inclusive até os meus filhos, a sobrinha do pai dos meus filhos estava depois aqui com os meus filhos. E ela queria tirar, eles queriam tirar os meus filhos de mim. Eu tive que escrever carta para oficial da defesa de crianças, dizendo que como é que deram a guarda para ela sem o meu consentimento. Eu nunca recebi uma intimação, como assim? Foi aí que eles marcaram uma audiência para mim poder encontrar os meus filhos e debater sobre isso. Eu disse, vocês vão dar, ela quer tirar os meus filhos. Eu estou naquele lugar por causa dos meus filhos. Era para eles não passarem necessidade. Quantos anos tinham os seus filhos? A menina tinha 11 anos, 12, o outro 9 e o outro tinha 5 anos. Você ficou quanto tempo presa no total? Quase 5. Eu queria perguntar para você como a experiência na prisão ela afetou a sua saúde mental e emocional, fazendo você enfrentar todas as situações adversas, né? Que nem você era a psicóloga lá dentro da cadeia, né? Né? E qual estratégia você usou para lidar com o estresse e a pressão psicológica que você sofria, né? Se eu falar que eu nunca chorei, não tem um dia que eu não chorei dentro, eu
estaria mentindo. Todos os dias, era só fechar, eu chorava muito. Era uma dor que não tinha explicação. A dor maior porque trazia aquela coisa da minha infância que fui praticamente abandonada pela minha mãe, né? Eu entrei. Então a história estava se repetindo com os meus filhos, mas de uma maneira diferente. E eu sempre fui uma mãe coruja, uma mãe que zelava demais, zelo demais pelos meus filhos. E isso é algo que mexia muito comigo. Então, me refugiei muito desenhando. Eu amo desenhar porque no desenho eu consigo até estudar os traços do ser humano, fazer uma leitura e saber como lidar com as pessoas. Cada um traz uma identidade no olhar, na falagem, e os desenhos era algo que me ajudava muito. Quando tivesse fechado, ou mesmo aos domingos, não tem visita, eu ficava ou desenhando ou então escrevendo tarefas dos projetos, porque eles davam tarefa para nós abordar em cima daquilo. A gente abordava vários tipos de tema e através desses temas eu conseguia estar ali debatendo até. Eu saía fazendo pergunta nas meninas, o que é vida para você, por exemplo? O que é que representa? Cada uma dava uma resposta diferente e eu conseguia montar em cima dessas falas das meninas que traziam para mim, até de algumas histórias, eu conseguia estar ali a escrever um pouco disso. Não foi fácil, sim. Não tem um dia que eu não chorei. Qual foi o papel da prisão na sua vida? O papel da prisão na minha vida, eu acho que é trazer essa voz que estava incubada. E é com essa voz que eu pretendo lutar e fazer com que ela chegue e não tenha barreira nem fronteira. Porque dentro eu consegui sim saber que eu tinha uma voz potente e que ficou durante anos incubada. Você comentou que você fez trabalhou num poema, numa escrita, num poema, que fala sobre a questão da voz, né? Você quer trazer um pouquinho pra gente sobre esse trabalho? Esse trabalho? É. Olha, em questão da voz, eu até comecei a trabalhar aqui. O Jaime, ele, quando nós abordássemos assim os dias que nós tínhamos o sarau, ele me colocava lá, bem na entrada da igreja, né? Ele falava para mim. Até hoje eu tenho um pouco esse problema de falar meio... É porque eu falo assim, meio arrastado, né? E ele me colocava mesmo, vai, começa lá, vai falando. Ninguém tá escutando nada. E ele me colocava atrás e eu vinha falando para que a minha voz extensificasse. Eu comecei a ter esse olhar e eu comecei a ver que, eu tenho um vozeirão, mas ela fica um pouco para dentro, então eu preciso fazer isso. E às vezes isso acontece, parece um trava, que quando eu começo assim com a voz meio abaixo, mas aí eu vou me soltando e ela vai ficando mais extensa e as pessoas aí ficam impactada mesmo. Eu trabalho muito nisso e sei lá. A respeito, você tá ligado, das pessoas, das línguas, vamos falar assim, né, que é a nossa língua de falar, as pessoas do seu país, ou do continente africano, se tinha muitas pessoas lá, como que era a interação entre, né, os estrangeiros, entre as estrangeiras ali dentro ali? Olha, eu tive, graças a Deus, eu estava num pavilhão que não tinha muita briga, porque muitas estrangeiras também são muito briguentas, briguentas mesmo
pra dar porrada, elas não têm paciência, dão mesmo. E graças a Deus eu sempre fui essa pessoa que eu sempre tive bem com todas. Eu tive pequeno desentendimento com uma porque estava trabalhando na cozinha, a gente trabalhava para entregar comida e ela fazia aquelas coisas de separação, guardava alguns bandecos e eu não gostava disso. Às vezes, para se vingar de uma outra pessoa que ela não gostava, falava que o bandeco dela não veio e eu escrevi uma carta para a direção, eu disse, ou vocês me tiram daqui, ou eu talvez vou acabar perdendo a minha disciplina e isso eu não quero, eu nunca dei trabalho, então vocês tenham para vocês verem essa questão. E eles me responderam, falaram que já estavam vendo isso porque já estavam recebendo muitas queixas da mesma pessoa. E ali ela parece fazia coisas de pirraça, só para pirraçar. Eu fazia o quê? Trazia a rádio, colocava louvor, para tentar distrair ela. E às vezes eu me retirava, porque eu nunca fui pessoa mesmo de briga. Eu acho que toda a minha infância sempre eu tive esse lado muito autocontrole de mim, fugir das brigas. Então, briga tem. E muitas das estrangeiras também, pela comunicação, tinham às vezes, eram muito discriminadas, porque através vai lá no seu país, você veio aqui fazer o quê? Porque ela não conseguia se comunicar, ou falava inglês, ou falava francês, e não entendia português, e elas queriam que elas fossem obrigadas a falar. E, para começar, é uma cadeia de estrangeiro, então as funcionárias tinham que ter uma bilíngue para poder até auxiliar, mas não. Depois é que muitas começaram a se interessar, porque era uma cadeia que tinha muitas estrangeiras e precisava se comunicar. Algumas começaram a fazer mesmo curso para aprender, mas é uma discriminação que eu já vi, até para ir receber remédio. E eu falava outro dia, eu cheguei a falar numa das senhoras, então por que não fala aqui para nos trazer lá para os nossos países? É mais fácil. Em vez de nós estar a suportar a ouvir isso, esse remédio não está vindo para nós, então por que você está fazendo barreira para entregar? E, vai lá, não quer falar. Assim, com ignorância, esse tratamento que é bandida, não merece nem ser ouvida, tem que ser discriminada, falta de apoios de saúde, alimentação, muitas vezes quando era terceirizado já vinha estragada e uma série de coisas. E fora trabalho escravo, sim. Eles lá colocavam, vocês trabalham pela vossa meta, vocês dão a meta, vocês ganham X, mas no dia para receber o salário já não era aquilo que via. Então havia muito roubo também disso, vocês davam todo sangue, esperando já aquele salário. Eu mesmo tinha que retirar dinheiro todo mês para os meus filhos, que depois da minha filha está já um pouquinho grandinha, ela poderia ir receber. Antes era o consulado que pegava esse dinheiro para mandar para os meus filhos todo mês. Então era um roubo que existia e muito grande. E as meninas davam no duro. Eu mesmo trabalhava pra caramba. Qual que eram os trabalhos que tinha lá e a média de salário? Olha, a média variava, né? Porque era pela produção, média 800, 900, R$ 1.000. Eu já cheguei de tirar na cozinha 1.200, mas seria muito mais do que isso, porque era produção, era peças hospitalar que fazia lá, tinha de roupa, que depois fechou, mas lá era mais peças hospitalar. Mas na cozinha como na cozinha de produção? Não entendi. Não, na cozinha não tinha. Eu trabalhava na boia. Depois que eu fiquei cansada de trabalhar na produção, que era peças hospitalar. Aí eu coloquei o nome para ir trabalhar no pavilhão na boia. Então tinha meninas que trabalhavam também na cozinha, assim, fazendo alimentação.
Qual que era o papel da facção ou do crime organizado dentro do presídio? Ou não tinha? Ou tinha outros variados, né? Porque tinha essas outras... Lá dentro tinha um pouquinho, não muito, porque sempre que entrasse, por ser uma cadeia que tinha muitos estrangeiros, e o estrangeiro não faz muito parte do mundo da facção. Então eles faziam o quê? Quando fossem transferidas algumas meninas que eram da facção, eles davam bonde para outras cadeias. Se ela lá não se reeducasse conforme anda a cadeia, né? Eles mandavam para outras cadeias. Então não era muito, tinha sim. E quando já começasse a ouvir falar disso, a própria cadeia já fazia questão de mandar para outras cadeias. Como foi o processo de reintegração à sociedade com sua liberdade? Quais foram os maiores desafios a serem enfrentados? Como foi quando você saiu do presídio? Encontrou pessoas que te apoiaram, coletivos ou movimentos sociais? Ao sair do sistema carcerário, você expressou seu desejo de se tornar uma artista reconhecida. Como foi isso? E quais foram os primeiros passos que você deu para tornar esse sonho uma realidade? Eu já saí lá já elaborando uma agendazinha. Eu já falei quando eu sair, inclusive até eu conversava às vezes com uma policial, a dona Clarice. Eu falei, quando eu sair eu vou fazer isso. E ela mesmo me falou, ainda vou ouvir muito falar de você. E eu já tinha tudo traçado, o que eu queria fazer aqui. Então eu já saí com isso de dentro, eu quero isso e eu vou lutar. Não é fácil, tudo na vida não é fácil, mas basta a gente crer e procurar os caminhos certos para você poder exercer aquilo que você quer. Eu tive sim. Como eu falei que lá dentro eu me apeguei muito com os projetos sociais que estavam lá dentro. Esses coletivos que hoje eu estou fazendo parte aqui fora. Então esse foi muito fundamental para mim, a minha liberdade aqui lá fora. Já tinha um caminho onde eu me direcionar. E eu tive sim apoio, porque os primeiros dias não foi fácil. Primeiro, eu encontrei os meus filhos numa casa e nós dormíamos só num quarto e eu tive que, com um pouco de dinheiro que eu fui lá arrumar uma outra casa para nós podermos já continuar com a vida. E eu tive apoios sim, principalmente do Sarau Asas Abertas, a Cissa, que é uma pessoa que me apoiou muito. E eu me segurei, a gente faz poesias na faixa, poesia na Casa Rosa, poesia no casarão, nas escolas. E isso foi através desse passe que eu comecei a dar, que começou a surgir outros convites. Porque as pessoas gostavam da minha maneira de atuar, do que eu passava para ajudar outras pessoas, e aí começou a surgir muitos convites com verba, que estou conseguindo me mantendo até hoje. E Mulheres Possíveis também foram de grande valia, porque o livro que a gente fez lá dentro, quando era vendido aqui fora, eles davam essa verba para mim, porque eu tinha direito, porque fazia parte desse livro aí. Que é desse, tem um outro livro maior que eu não trouxe, mas depois eu vou fazer umas fotos e vou mandar. Então, que foi de grande valia, são parceironas que, eu preciso disso, até uma das máquinas que eu ganhei através deles. Hoje eu estou a fazer parte também de um outro projeto, Mulheres do Brasil, que eu faço parte, eu fiz curso, então procuro sempre estar ali a fazer curso, tendo mais conhecimento. Esse curso é gratuito, eu estou lá. Esse curso não sei o que, eu estou lá por dentro, não tenho preguiça, porque a formação em si, ela só agrega para o ser humano. Então eu procuro sempre estar ali, amigo. Às vezes é cansativo, mas é algo prazeroso, é algo que eu faço.
Hoje eu me mantenho que eu ganhei máquina, ganhei mesmo de pessoas, através de uma senhora da Grupo Mulheres Possível, me doaram uma máquina caseira que eu costuro. Aí nós mulheres do Brasil ganhei uma outra máquina que eu estou montando ela, organizando ela para começar também a funcionar, e através dessa eu consigo costurar bandanas, turbante, faixinhas. Eu entrei em projetos de movimentos mão para o estado aqui, dão espaços que eu vou lá e faço feira, e algumas feiras eu também costumo apagar e vou lá, faço esse trabalho aqui. E aí algumas feiras eu vou lá e começo a fazer a divulgação da minha marca, que ainda está bem pequenininha, mas eu sei que vai futuramente, faço acessórios, futuramente aí estou criando e estou estudando para isso, para poder ter aí, quem sabe futuramente, um espaço meu que eu possa comercializar todo o meu potencial. E estou com um projeto também ali pela VAI, que é a Cissa do Coletivo do Poeta, ela me convidou: Miriam, você não quer entrar nesse projeto? E o projeto está em meu nome, e esse projeto foi, graças a Deus, aceito, que a gente costuma se reunir, tá? A fazer debate, trazer um pouco dessa coisa da África para aqui, da fala das mulheres, sobre a violência, e aí a gente está abordando vários temas, e futuramente está aí o meu primeiro livro aí, que não é coletivo. Fala um pouco desses livros seus aí, qual foi sua participação neles? Olha, este aqui eu faço ele participação com as Mulheres Possíveis, que são minhas parceiras até hoje, eu tô com elas. Miriam, vamos embora! Tô pronta. Miriam, vamos aqui, tô pronta. São pessoas que... família minha brasileira, que hoje eu aderi, que eu tô ali para baixo, eu sei que elas estão ali para me acolher, estão ali para estar junto comigo. Então, são as pessoas que me apoiaram muito quando eu saí também. Que este livro, a minha amiga Cissa, que faz parte do coletivo também que eu faço, aí ela escreveu o primeiro livro dela e me convidou para mim ser ilustradora dessa capa aqui. Como ela sabia que eu gosto muito de desenhar, então queria trazer isso, porque eu até então já tinha participado de ilustração de um outro livro que fazia também parte do projeto. E aí ela mandou alguns poemas, eu fui trabalhando em cima dos poemas e criando os desenhos para esse livro. Inclusive todo ele está cheio de desenhos que eu fui criando aqui através dos poemas. E esse aqui foi o meu primeiro livro, que nós também, essa capa, o meu grupo é que criou, e esse lado, outro grupo também que criou. E também aqui tem poema, esse já foi, a partir de dentro, foi o primeiro contato que eu tive assim com poema, que eu vi, pô, mas eu gosto, é algo que eu já fazia. Inclusive até engraçado, quando eu mandei o poema para minha irmã, mas ela disse: ué, mas é o que você já fazia, parece que não foi surpresa para ela. Eu disse: como você sabe? Ela lia a minha agenda, que eu escrevia muito nessa agenda, então não foi surpresa, é algo que eu já tinha, só precisava que alguém, pô, mas você faz isso, alguém que apostasse e acreditasse em mim para me poder expulsar isso para fora. E tem mais outros livros que eu participei, Festival de Lisboa, o ano passado, que também entrou um poema meu, tem livros com Mulheres Possíveis também que eu fiz parte. Então é isso, a arte é extensa em mim, é algo que já vem da minha essência. Só precisava alguém para poder ajudar
tirar isso fora. Quais experiências que o cárcere lhe ensinou sobre si e a vida? O que teria a falar para quem está tendo dificuldade no sistema prisional? O câncer me ensinou a ter o autocontrole de mim, a me enxergar, a me amar e acreditar em todos os potencial que eu tenho. Ele trouxe isso para mim porque foi preciso eu estar lá para poder enxergar isso em mim. Pomba, por que não? Se as pessoas acreditam em mim que eu tenho um potencial, por que não acreditar em mim? O câncer trouxe isso para mim e eu consegui enxergar, porque é um lugar que você não tem muito para a noite toda para pensar, repensar, e o autocontrole em mim mesma, saber o que fazer, o que não fazer, quais são os meios que eu devo procurar. Isso ele trouxe para mim. E falando isso para outras pessoas, eu sempre deixo acreditar em si. Procura qualquer coisa que você tem que ama fazer. Lute por isso. Procura alguém, vai em projeto social, tem vários. Que você vai procurar formação, vai procurar até lapidar isso para fora e poder viver daquilo. Eu nunca um dia eu poderia dizer que eu ia viver da arte, mas hoje eu vivo da arte. É pequeno, mas do pequeno ele está gerando um grau grande. E não tenho pressa, porque hoje eu tenho controle de mim. Hoje eu sei esperar. Eu digo, não, se aqui não está dando certo, eu vou bater essa porta aí. E não tenho vergonha de falar isso. Há tempos eu disse na Cissa, às vezes luxo, querer roupas novas, não sei o quê. Eu costumo ir nas ONG. Tem roupa de doação? Tem. Eu procuro, encontro roupas novas que nem foi usada e eu levo para minha casa. O que eu poderia comprar em roupa, eu já tenho aquilo. Então não é vergonha. A Cissa foi e trouxe 2 sacos para mim. Pode ser que ela tinha receio, que talvez, não, é chique, não vai querer isso, porque tem sempre essa imagem que as mulheres estrangeiras são muito chiques. A gente leva mesmo isso. Eu disse, o meu passado é o meu passado, o meu presente, hoje eu aceito ele com muito orgulho, não tenho que ter vergonha. Uma vez um cara disse, cesta básica, eu não recebo, deixo para os mais necessitados. E eu falei para ele, você não é? Você não vai comprar? E se você puder ter essa cesta básica e você dizer, não, já tenho esses itens, eu só vou acrescentar numa mistura ou num quê, você não vai fazer uma economia, vai fazer, então você não está roubando. Esse algo que vem destinado para você. O que está dando essa cesta básica é alguém que está ganhando em cima de você, então não está dando para você de favor. Ele ficou olhando para mim e disse, é verdade, parece mentira, é verdade. Então as pessoas têm, a cesta básica é tipo uma coisa diminutivo, mas não. É algo que você vai comprar no supermercado, é a mesma coisa. Então saber valorizar isso não quer dizer, para o mais. Não, você também é. E para de ser orgulhoso. Eu passo isso para as pessoas. Incentivo as mulheres, principalmente acerca de violência, eu falo, não se calem. Eu já escapei, interromper a minha vida porque não aguentava mais e parece uma coisa pequena, não é pequena. Eu falo, não quero mais fazer parte desse mundo. Eu estou cansada. E o engraçado é que quando eu fui ingerindo o remédio, era tudo vitamina. Quando eu comecei a tirar para fora, e o pai das crianças chegou, olha, porque eu fiz uma carta e deixei na cabeceira, ele, você quer me trazer problema? Não sei o que, não sei. Eu não estava aguentando mais. Então, hoje eu levo isso. Uma vez a gente foi numa escola dar palestra e eu falei sobre a violência. Ela me perguntou, como é que você fez para superar tudo isso?
Eu falei para ela, você alguma vez já acordou olhando no espelho e dizer que você é linda? Eu disse, como assim? Eu disse, se enxergar, se aceitar como você. Dizer, eu sou bonita. Foda-se a opinião do outro. Você já fez isso? E ela disse, não, então passa a fazer isso. Quando você passar a se olhar, você vai dar oportunidade para você. E você vai ser uma mulher muito feliz. Às vezes não precisamos de um cabra macho para ser feliz. A gente pode começar a ser feliz nós mesmos, depois trazer o outro para agregar na sua vida. Ela pediu, porque ela me procurou no particular. Ela me agradeceu e a gente ficou conversando, deu risada e olhou. E parece mentira, as pessoas chegam em mim do nada. Muitas vezes eu estou vendendo um turbante e a mulher, ai, você não tem um turbante neutro? Eu queria assim um preto. Eu disse, pra que preto? Quer se esconder por quê? A vida é cor. Aí estava vindo uma moça, eu falei para ela, tá vendo aquela moça de amarelo? Você tá notando ela? Tô. Então, você quer se esconder por quê? Bora meter uma cor nesse seu rosto, que você é uma mulher bonita. Ela me abraçou, ela começou a chorar no meio do caminho, o marido lá parado. Ela disse, eu tô dias que não consigo sair da cama. Eu disse, então você tá no lugar certo e vamos colocar a cor nessa sua vida, que você quer se acabar sem você mesmo dar conta que está se empurrando para baixo. Ela me agradeceu. Então, quando eu vou vender um item, não é só vender, eu passo essa mensagem, eu dou esse gás para as mulheres se enxergar, se valorizar. E a vida é assim, ela tem um alto e baixo, mas é preciso a gente ter o autocontrole e estar no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa que possa também dar essa luz para nós. Um dia alguém me deu essa luz e eu hoje tenho muito orgulho de poder dar essa luz para as outras mulheres, até mesmo para os homens, porque aconteceu, eu estava na feira do Afro, e aí apareceu um cara, a gente estava com livros também vendendo. Ele disse, hoje eu não tenho dinheiro. E eu disse para ele, eu posso fazer uma poesia para você? Ele disse que poderia. Eu comecei a falar da poesia para ele começou, se emocionou, começou a chorar. Eu disse, por que tá chorando? Me dá um abraço. Ele me deu e depois disse que nunca ninguém fez isso. Mas eu prometo que um dia eu vou comprar um livro vosso, hoje eu estou sem dinheiro. Mas só de passar essa mensagem para ele e poder dar aquele abraço, talvez é algo que ele estava a precisar, uma mensagem. Talvez poderia chegar no meio do caminho, interromper a própria vida ou se afundar em algo e aparecer alguém do nada e dar essa mensagem para ele. Então é algo que eu tenho a certeza é o caminho certo e eu pretendo lutar e poder fazer valer a pena essa minha voz aí para ajudar a acolher com as minhas falas. Perfeito. Você já ouviu falar no massacre do Carandiru? Poderia me dizer o que você sabe sobre esse episódio que ocorreu em 1992, sendo uma das maiores chacinas promovidas pelo Estado dentro de um presídio, diga-se mundial, né? Ter conhecimento sobre esse episódio, se tiver algum medo ou receio quando você foi para a prisão. Falar de massacre é uma coisa muito grave. Quando você nunca esteve num lugar ou nunca viu esse tipo de violência, né? O medo não é tanto assim, mas eu já vi de perto no meu país. Eu tive no meio de uma cruzilhada de fogo que eu vi corpos, vários corpos, dentro daqueles carros militares. E ali eu tinha que passar no mesmo local onde que
se passou aquela assassina, né? Então, para mim sim, é um medo. Primeira coisa a falar disso é o medo, porque é algo que eu já vi de perto. Então, um outro conto, um outro relato, já vem na minha mente a memória daquilo que eu vi lá atrás, no meu país. Guerra, a gente viveu, eu acho que 30 anos de guerra civil. E foram pessoas famílias que ficaram sem as suas famílias. E isso, sim, me gerou muito medo de estar... as pessoas não falavam muito disso, mas eu li acerca disso lá dentro e eu vi uns trechos de alguns filmes, com certeza não é exatamente 100% como aconteceu, mas isso já traz uma memória forte para você. Pomba, foram 100 pessoas, será que foram 100 ou foi mais? Esse é o relato que eles deram, poderia ser mais. Então eu tive sim medo, muito medo, e de vários relatos que as pessoas colocam, você fez algo, já colocam, a primeira impressão é que é chorar, e eu não acreditei, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui. O primeiro impacto que você já tem, não, alguém hoje vai me matar à noite, você não dorme. Então não tem como, são vidas, e não tem como você não ter medo. Para alguém que já vi vidas assim, bem à minha frente, eu começo a trazer essa trajetória minha do passado, sim, muito medo. Você mencionou a importância de ressignificar os espaços que antes eram lugares de sofrimento, como o sistema carcerário. Como você acha que isso poderia ser feito de forma eficaz? Para mim, primeiro, o lugar em si já deveria ser abolido por completo. Tirar todos esses 2 outros presídios que estão ali, para mim poderia assim, tirar e fazer um museu com vários espaços de vários temas, abordar até isso, tem que abordar, porque é algo que aconteceu, e vidas que foram. A gente aborda todos os dias da guerra mundial que se passou, os judeus que foram, não foi esquecido, tem espaços que relata isso. Se não relatar isso, como a futura geração vai poder melhorar, até ter um olhar diferente em relação a isso? São histórias. História não é para apagar, história é para ser vivida, para a nova geração ter um novo olhar. Então deveriam sim criar espaços educativos que ensinasse, que as várias escolas fossem lá conhecer um pouco dessas histórias. Poderia ser um vô de alguém que está ali, poderia ser pai de alguém que está ali, e poderia ser você mesmo estando lá a dar palestra, ensinar, que não é ótimo, mas precisa se viver isso, precisa cultivar isso, porque é uma história que foi ali, não é uma história baseada em mentirinha, não é um fato que impactou o mundo inteiro, não só o Brasil, o mundo inteiro. Para mim seria isso. Você se considera um abolicionista penal? Se sim, por quê? Olha, eu vou te dizer uma coisa, falar um pouco nesse gênero, eu gosto de ser um pouco neutra, porque gera às vezes muita polêmica e às vezes a gente debate e não consegue chegar em consenso. A gente debate e nunca chega na mesma tecla. Eu acho que eu deveria procurar vários outros meios para poder abordar esse assunto com mais potência e não abordar naquilo para eles poderem afundar. Eu me considero como uma pessoa neutra e faria coisas diferentes para poder abordar, até mesmo poder ganhar essa causa, talvez futuramente depois abordar como sendo uma. Quem é você hoje e quais seus planos futuros? E, finalmente, você expressou o desejo de ver suas obras de arte em exposição no Espaço Memória Carandiru.
O que isso representaria para você e qual a mensagem você gostaria de transmitir? Primeiro ia representar a vida. Se um dia talvez não tiver mais aqui, a minha vida continua ali naquele espaço, para poder agregar na vida de outras pessoas. E eu luto futuramente, eu queria ter um espaço que pudesse oferecer trabalho para as mulheres que não têm um direcionamento, porque acabam depois voltando de novo para o mundo do crime. Esse é o meu maior desejo também, ter um espaço, poder ser um espaço de cultura, de pintura, de escrita, mas que desse um salário, que desse um olhar diferente para essas pessoas, até mesmo para homem. Por que não trabalhar junto? Porque cada um tem uma visão diferente, cada um tem uma força, um olhar diferente, e unir-se e poder ajudar outras pessoas.